Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de previsões astrológicas aqui do Viva Astrologia. E no vídeo de hoje eu trago para vocês todas as informações para essa semana que vai do dia 24 até o dia 30 de junho. E eu já vou avisando, hein? Temos Saturno ficando retrógrado no finalzinho dessa semana, hein? Vocês sabem, né? Saturno é um planeta daqueles na astrologia. Mas não precisa se desesperar, porque eu vou trazer todas as dicas para vocês, para a gente conseguir aproveitar, né, essa fase da melhor maneira possível. Então, bora começar a falar da nossa semana. Segunda-feira, dia 24 de junho, a gente tem a lua chegando em Aquário, que faz com que a gente fique mais racional. É uma lua que favorece tudo o que é relacionado à tecnologia, à inovação. A gente também fica mais ligado em assuntos sociais, né? De coletividade. E também podemos estar, assim, um pouquinho mais impessoais uns com os outros, sabe? Porque, como eu falei, a lua em Aquário é uma lua bastante racional, né? Não tem toda aquela emoção, aquele calor todo que a gente está acostumado, por exemplo, com uma lua em Câncer, né? É um dia de bastante expansão, de bastante crescimento. É bom pra gente dar continuidade, né, aos nossos trabalhos do dia a dia. Como eu falei, é um dia que favorece qualquer assunto relacionado à tecnologia, a artes também, né? Por conta da mente aberta que a lua em Aquário traz pra gente, né? Então a gente fica mais criativo. Também você precisa lidar com algum assunto relacionado a isso. Essa segunda-feira tá bem especial. Porém, temos que ter atenção mais pro finalzinho da noite, tá? Que a lua vai se desafiar com Marte. Mas como eu falei, é lá pro finalzinho da noite, tá? O aspecto acontece exatamente às 8 da noite. Mas a gente já pode sentir, assim, um climinha um pouquinho pesado, sabe? No finalzinho da tarde. Então eu já gosto de trazer para vocês, né? Já ficarem sabendo disso. E aí a gente pode ficar um pouquinho assim irritado, sabe? Um pouquinho impacientes, um pouquinho teimosos, porque Marte está em Touro, né? Como eu venho falando na maioria dos vídeos aqui, quando a gente tem esse desafio, né, da Lua em Aquário com o Marte em Touro, a gente pode estar sentindo bastante essa questão da teimosia, né? De não querer ser flexível. Então, atenção com todos esses aspectos, tá? Mas, de uma maneira geral, essa segunda-feira é uma segunda-feira, assim, bem tranquila. Só atenção com esse aspecto que eu comentei agora, tá? Mas é mais pro finalzinho da noite. Terça-feira, dia 25 de junho, a gente tem um desafio entre Urano e a Lua. Então, a gente pode esperar por uma terça-feira, assim, de bastante imprevistos, né? Situações inusitadas acontecendo. De repente, você tá com a sua agenda, né? Nossa, terça-feira, sim, já tá tudo organizadinho, aí vem acontecer alguma coisa que quebra teus planos, de repente você tem que adiar alguma coisa, ou então algo sai do planejado. Já fiquem cientes que isso pode acontecer, tá? É um dia de bastante instabilidade, mas o que eu sempre gosto, né, de reforçar é vamos ver o que a gente pode fazer, né, com esses imprevistos. É lógico que a gente fica chateado, fica bravo. Aliás, a gente pode estar, assim, impaciente, impulsivo, mas o negócio é controlar essa impulsividade toda, né, para não sair discutindo com as pessoas e lidar, né, com essas situações que apareceram aí pra gente. Então, se deu errado, o que a gente pode fazer com isso, né? Não é ficar só, nossa, deu errado, que droga, que droga. Que droga, realmente! Mas o que a gente pode fazer a partir de agora, né? É aquela velha história, né? Aquele velho ditado. Não adianta chorar pelo leite derramado. Então, já aconteceu, já deu errado, já saiu fora do controle, o que a gente pode fazer? Vamos focar nisso, tá? Pra deixar a terça-feira, assim, um pouquinho mais leve, porque promete ser um dia, assim, um dia desafiador, vamos dizer assim. Se na terça-feira tá complicado, na quarta-feira o universo fala, tudo bem, vamos botar as coisas em ordem. Quarta-feira, dia 26 de junho, a gente tem bons aspectos na maioria do tempo. A lua chega em peixes e aí ela traz mais empatia, mais sensibilidade pra gente, a intuição tá bastante aflorada também. A gente tá ligado em questões espirituais. É um bom dia para lidar com artes, com assuntos espirituais, como eu comentei, com questões sociais, de repente você trabalha aí, né, com alguma questão social. Esse é um dia também bastante favorável, né? E além disso, a gente tem um bom aspecto, né, um trígono entre Mercúrio e Saturno. Então é um excelente dia para quem tem comércio, para quem precisa firmar acordos, para quem quer fazer negócios, para quem estuda também tá bastante legal, porque o Saturno ele traz estrutura, né? Então a nossa mente ela fica mais equilibrada, parece que as ideias voltam pro lugar, sabe? Então se você tá precisando colocar a cabeça em ordem, tá querendo organizar, né, seus pensamentos, nossa, tô com ideias aí, ou então meu trabalho tem umas coisas que eu preciso organizar de repente na minha mente, pega a quarta-feira que ela tá bem legal pra isso, tá? Na parte da tarde, eu falei, né, em sua maioria bons aspectos, mas na parte da tarde tem assim um desafio entre a Lua e Júpiter, que pode deixar a gente assim um pouquinho exagerado, um pouquinho avoados, assim, dispersos, porque a Lua tá em peixe. Atenção também com exageros,
com fantasia, com drama, né? Porque Peixes também é um signo bastante dramático, então fiquem ligados nisso tudo. Então essa quarta-feira tá bem tranquila, assim como a segunda. Quinta-feira, dia 27 de junho, mais um dia excelente para lidar com inovação, criatividade, para quem tem comércio, para quem lida com o público também. Tá bastante legal. Acordos, parcerias, estudos. Gente, aproveita que se você precisa fazer qualquer coisa relacionada a esses assuntos, tá bem interessante, tá bastante fluido. A gente tá assim com uma vontade de fazer acontecer nesta quinta-feira. Então, vamos aproveitar, né? Porque quando o céu tá ruim, ele tá ruim, mas quando ele tá bom, não dá para desperdiçar, né? Sexta-feira, dia 28 de junho, dia da lua minguante em Áries. E essa lua minguante, né, ela vem finalizando o ciclo da lua nova, que começou com a lua nova em Gêmeos. A lua minguante, ela representa um desafio pra gente, porque a lua minguante, ela fala sobre desapegar, sobre deixar para trás, né, o que não serve mais pra gente. E em Áries, é hora da gente refletir sobre tudo que a gente conquistou, porque Áries é um signo relacionado, né, aos inícios, às conquistas também. Então reflita sobre todos os seus projetos realizados. A gente teve a lua cheia. Eu falei isso no vídeo das previsões sobre a lua cheia, né? Da gente refletir aonde a gente está, tudo que a gente conquistou até agora. Então é um momento ideal para a gente rever. Precisa finalizar algo? Precisa ajustar alguma coisa aí nos teus planos, nos teus projetos? Essa é a hora ideal para isso. Como eu falei, pode ser um desafio, né? Porque às vezes a gente está tão agarrado às nossas ideias que a gente tem medo, né? Nossa, será que se eu fizer esse ajuste vai dar certo? A gente só vai saber se a gente tentar, né? Lógico que a gente não pode se precipitar, não pode agir de maneira impensada, né? Mas vai refletindo aí os passos que você pode dar. O bom da lua em Áries é que ela dá coragem pra gente, ela dá esse impulso, né? Áries é um signo muito impulsivo, então é o impulso de enfrentar os desafios, porque Áries adora um desafio, o impulso de seguir em frente de uma maneira livre e independente, como Áries gosta. Então reflita sobre todas essas questões, reflita também se não tem alguma coisa que está impedindo a tua liberdade, impedindo você de ser você mesmo. Então vamos ficar atentos a todas essas questões da lua minguante em Áries. Como eu falei, a lua está em Áries, então uma sexta-feira de bastante energia, até energia física mesmo. Se bem que com a lua minguante a gente pode se sentir assim, um pouquinho mais cansados, mas a lua em Áries, ela dá impulso. É como se tivesse alguma coisa dentro da gente falando, se mexe. Porque a lua em Áries, ela é bastante energética, né? Então, é um dia que eu também recomendo para fazer atividade física, se você não tem esse costume. Se você tem, continua, porque a gente precisa liberar essa energia toda, porque Áries, assim, ele não se aguenta. A gente pode estar um pouquinho reativo demais, vamos tomar cuidado com isso, né? Então a pessoa fala, a gente reage assim, sem nem pensar. Só tomem cuidado para não deixar isso prejudicar as suas relações, né? Porque a lua em Áries, quando vai ver, ela já falou e aí o estrago já tá feito. Por isso que eu falo, faça alguma atividade física, dá um jeito de liberar essa energia toda. Bastante força interna também, por conta de um aspecto que a Lua faz com Plutão. Então, esse é o dia, né, de fazer essas reflexões todas e confiando no nosso potencial. Acho que isso é o mais importante. Sábado, dia 29 de junho, chegou o grande dia, o dia de Saturno retrógrado. Mas antes de eu explicar tudo bonitinho sobre Saturno retrógrado, se você tá gostando já do conteúdo, deixa o like no vídeo, isso ajuda bastante o canal. E aproveita e já se inscreve no canal, porque tem vídeo toda quarta e todo domingo para vocês, com bastante conteúdo astrológico, que a gente fala sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, como a gente pode usar a astrologia no dia a dia, né, com as previsões astrológicas. Então, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque o YouTube às vezes não avisa que eu coloquei vídeo. Aí você acaba perdendo. Então, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nada. Muito bem, sábado, dia de Saturno retrógrado, mas antes, vamos falar sobre este sábado. É um dia que traz bastante criatividade, originalidade pra gente, intuição também bastante aflorada. E um aspecto entre Vênus e Marte faz o dia ser bom para os casais, a nossa vida social pode ficar assim um pouquinho mais agitada nesse final de semana. A gente quer ficar mais pertinho das pessoas que a gente gosta, então aproveite esse sábado, sai, vai encontrar as pessoas. O sábado vai favorecer todos esses assuntos. Muito bem, agora falando sobre Saturno retrógrado, ele fica retrógrado até o dia 15 de novembro de 2024. E o que é o Saturno, falando de maneira mais simplificada? Vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz falando sobre o retorno de Saturno, que é muito comentado dentro da astrologia, então se você ainda não conhece, depois vai lá assistir o vídeo. O Saturno representa responsabilidades, ele representa algumas restrições, sim, né, na nossa vida, mas ele não é assim o grande vilão. É lógico que ele tem um peso, assim, não dá pra gente falar, não, Saturno é bonzinho, imagina. Não vamos, né, viajar na maionese.
Saturno, ele traz um peso para nossa vida, sim. Porém, é ele que põe ordem na bagunça que é a nossa vida. O Saturno, ele é responsável por dar estrutura, porque sem estrutura, sem responsabilidade, a vida vira um caos. Só que Saturno, quando ele vem para organizar, ele não vem falando, olha, vamos organizar? Vamos... Não, Saturno vem e ele já te dá um chacoalhão, você precisa organizar. Você precisa organizar a sua vida. Aí a gente assusta um pouco, é por isso que eu falo, né? Saturno, ele é muito bom, porém, a maneira com que ele faz as coisas é um pouquinho tensa, assim. E eu gosto de deixar isso bem claro, que é para não causar nenhum pânico, porque não precisa de pânico, mas também para não ser daquele tipo de gente que fala, nossa, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, Saturno é perfeito. Não. Tá? E aí, quando um planeta fica retrógrado, é como se a gente tivesse que revisar todos os assuntos que esse planeta fala. Então, responsabilidade, maturidade, a questão do tempo também, porque Saturno é o deus do tempo, né? Saturno vem falar pra gente que as coisas levam tempo, as coisas precisam de estrutura para acontecer. E para isso tudo a gente precisa ter o quê? Responsabilidade. Então, todos esses assuntos aí a gente vai ter que rever, tá? Às vezes a gente pode ficar com aquele sentimento, por falar do tempo, né? De que eu devia ter feito algo, eu errei lá atrás, ai, mas se eu tivesse feito diferente. Gente, é pra frente que a gente olha. É bom a gente olhar para trás, lógico, para saber o que não fazer, né? Tirar as lições necessárias, porque com tudo a gente aprende. Então, aconteceu, você devia ter feito diferente, então faça diferente daqui para frente. Não adianta ficar olhando para trás, não adianta ficar se martirizando, pensando no que poderia ser diferente, você só vai perder tempo, né? E vai criar outro problema para sua cabeça. Então, reveja as tuas responsabilidades, reveja a maneira como você encara as responsabilidades na sua vida. Você é uma pessoa que se dá bem com limites, você tem dificuldade com limites, rever todos esses assuntos, tá? Também é um bom período pra gente aprender a lidar melhor com o nosso tempo, né? Com o nosso dia a dia. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Será que a gente não tá priorizando outras coisas? E aí, lógico, né? Não é uma coisa assim fácil de perceber. Por isso que é bom todo esse período, né? De reflexão, para a gente conseguir fazer as mudanças necessárias e começar a agir diferente daqui para frente, né? Como eu falei. Por Saturno estar retrógrado em Peixes, também é ideal para a gente rever, né, os assuntos de espiritualidade, crenças, a nossa saúde mental, como ela anda também, né? Porque Peixes se relaciona à casa 12, a casa 12 fala sobre saúde mental. Rever também sobre os nossos sonhos. Será que a gente está fazendo tudo que é possível, tudo que está ao nosso alcance agora para atingir nossos sonhos? Será que a gente está deixando de viver a realidade para ficar vivendo em sonho? E as nossas crenças, como elas estão, né? São crenças limitantes? Será que de repente a gente é intolerante com as crenças alheias? Será que a gente está querendo impor as nossas crenças nos outros? Tudo isso a gente vai ter que rever, né? E aí tem um bom período, né? Até novembro, para a gente rever todos esses questionamentos. Como é que tá a espiritualidade na sua vida? Você deixa ela de lado? Só lembra quando precisa? Bom, a gente olhar para esse lado também. Então não precisa ficar com medo, né? Saturno já dá medo. A palavra retrógrado, então, nossa senhora, parece que as pessoas têm pavor da palavra retrógrado ou retrogradação. Como eu comentei, Saturno não é fácil, mas não é o fim do mundo, sabe? O mundo não vai acabar por causa disso, pode ficar tranquila. O bom é que você agora já sabe o que esperar e aí já vai fazendo toda essa análise, né? E aí vai ajustando aos pouquinhos, né? Tudo que precisa ser ajustado. Porque também não é do dia pra noite, né? Afinal, Saturno fala que as coisas levam tempo, né? Até amadurecer e até dar os resultados que a gente tanto espera. E para finalizar essa semana, nós temos dia 30 de junho, acabando o mês de junho, né? A lua chega em touro na parte da manhã, e a lua em touro faz a gente ficar um pouquinho mais calmo. Falei, né? A lua em Áries, ela deixa a gente bastante agitado, a lua em touro, ela deixa a gente mais calmo. Já não estamos tão reativos, né, às coisas que estão acontecendo. É um domingo gostoso pra gente aproveitar a família, aproveitar ficar em casa, aproveitar sua própria companhia, de repente. Comer uma comidinha mais gostosa, ter um tempo de qualidade com você e com os outros. É coisa que traz prazer pra gente, né? Esse é o segredo da lua em touro. A gente pode sentir um pouquinho de desafio assim na comunicação. Não estranhe, não é nada demais, mas eu já deixo avisado, né? De repente, se você vê aí que a comunicação tá um pouquinho difícil assim com alguém, já sabe que é por conta disso. E um aspecto entre a Lua e Plutão nos lembram de que a gente não tem controle de nada, não adianta a gente querer controlar as coisas e não adianta discutir com quem pensa diferente da gente. É mais fácil a gente aceitar que as pessoas têm opiniões diferentes do que ficar tentando fazer a pessoa mudar de opinião, até porque a gente não gosta, né? Quando alguém vem falar alguma coisa pra gente, tentando fazer a gente mudar de opinião. Então já fica esse recado aí pro domingo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar o like. Muito obrigada a todo mundo que deixa o like, isso ajuda bastante o canal. Não esqueça também de se inscrever, tem vídeos
toda quarta e todo domingo. E eu vejo vocês então na próxima quarta com um vídeo novinho pra vocês. Uma boa semana pra todo mundo, um beijo pra vocês e tchau!